Olá, empresárias e empresários deste Brasil. Meu nome é Ana Júlia Agostinho, sou repórter, estrategista, fundadora da agência Heartbeat e esse é o podcast 1 para 1, onde cada episódio é uma reunião objetiva que visa trazer possíveis soluções para os pontos de dores que temos como empresários e empresárias. Na nossa conversa de hoje, não vamos falar sobre um ponto específico da nossa trajetória de empreendedor. E sim, vamos conversar com uma empreendedora de sucesso e ela vai nos contar como foi a jornada dela e até como a gente também pode se inspirar com uma história tão maravilhosa. Nossa entrevistada de hoje é a boss Mariana Fischer, que trabalhou como publicitária na área de atendimento, mas logo percebeu que tinha algo chamando para ela fazer outra coisa. Atualmente, a Mari é formada em pedagogia e dedica seus dias para cuidar da ONG Rai África. Muitíssimo bem-vinda a 1 para 1, Mari. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui, muito. Agradeço o convite de coração. Ai, que bom. Então vamos às perguntas, que a gente quer muito saber de tudo. Quando você decidiu empreender, e ainda mais no terceiro setor, como é que foi esse processo? Pois é, né? A minha história, ela é muito diferente, assim, né? Eu trabalhava no mercado tradicional e, enfim, publicitário, como você já comentou aqui, né? E eu sempre fui muito ligada ao terceiro setor, ao voluntariado, pela parte de voluntariado, que sempre fez parte da minha vida. E eu sempre fiz voluntariado e sempre tive interesse de fazer voluntariado fora do Brasil também. Então, eu tive experiências de voluntariado fora do país e em uma dessas experiências acabei indo para o Quênia, do continente africano. E quando eu cheguei, a minha ideia era ficar só 2 meses para fazer trabalho voluntário. Era um período sabático que eu tinha tirado do meu trabalho, então eu ia voltar depois para a vida, entre aspas, tradicional. E eis que, quando eu cheguei, não quis voltar e entendi a situação na época de um país que não tem educação pública gratuita. Então, até hoje, né, quando as pessoas me perguntam a diferença, né, Brasil e Quênia, eu falo muito sobre essa questão, né, sobre independente até do contexto histórico, a gente ainda tem essa questão de não ter nada público, gratuito. E isso me chocou muito. Eu falei, como que eu vou sair daqui e não fazer nada? E, ao mesmo tempo, eu pensava, quem sou eu para fazer alguma coisa? E, com isso, eu tinha um dinheiro que eu tinha feito o financiamento coletivo com os meus amigos. Tinha 15 mil reais na época. E falei, vou abrir uma escola. Não tinha muita ideia do que ia acontecer. Foi um ato, assim, muito do coração. E abri uma escola que, enfim, em maio faz 9 anos. É uma ONG, né? Uma ONG escola. Então, eu falo, né, que o empreender, para mim, ele veio como uma missão, veio como um presente, difícil, mas veio. E faço com todo o amor. Então, assim, não foi uma escolha muito, assim, consciente, digamos assim. Aconteceu. E você pode contar um pouquinho de onde veio o nome da Rai África? Pois é, então, na época que eu fiz o financiamento coletivo, a gente estava começando essa história de financiamento coletivo e as plataformas falavam para você colocar um nome na campanha, né? E aí eu simplesmente vou procurar uma palavra em Swahili, que é o dialeto local que a gente usa lá, e vou colocar, porque na teoria era uma campanha que ia durar 2 meses e depois ninguém nunca mais ia saber. Era só uma ação de voluntariado para arrecadar dinheiro e tal. E aí eu abri o dicionário no Google, né? E procurei uma palavra que significasse viva em Swahili, que é o dialeto local, e aí apareceu Rai. Depois eu acabei descobrindo que tinha um U na frente, que o Google não estava muito correto, e que tinha, então, o significado de Rai, com U na frente significa viva. Então, Rai mesmo não tem um significado, mas é uma palavra que... E aí ficou Rai África, mas aí, de novo, era uma campanha para durar 2 meses, só que aí se estendeu, e aí quando a gente abriu a escola não tinha por que mudar o nome. E é uma palavra que todo mundo sabe falar, né? Então, acabou também, né? E sendo uma palavra que a gente não tem erro de fala, assim. Uhum. E são quantas crianças? Você falou que tá há 9 anos, a Rai África. Então, é uma escola gratuita
E com quantas crianças? Hoje, no ensino infantil, a gente tem 42, na primária tem 75, isso dá 133 crianças tendo acesso à educação pública, à educação gratuita, de muita qualidade. Então, com alimentação, com professores formados, enfim, a nossa qualidade é o nosso grande ponto aí. Incrível. E quais foram as maiores dificuldades e medos que você encontrou no começo? Eu sempre tive e ainda tenho medo de causar trauma nas pessoas, né? Então, acho que sempre foi uma responsabilidade muito grande. Então, na época, no início, eu pensava, eu vou fazer algo e se eu não conseguir dar conta, e se eu não conseguir o dinheiro, e se eu não conseguir ter a capacidade, essa inteligência de continuar um projeto, de conseguir captar dinheiro e simplesmente avisar as pessoas de uma hora para outra que não vai dar mais certo e voltar para o meu país, para minha zona, para o meu lugar de privilégio, para minha zona de conforto e deixar essas pessoas para trás. Então, eu sempre tive muito medo do trauma que eu ia causar nas pessoas. Hoje, depois, né, que eu me formei em educação, eu entendo, assim, de onde veio isso e o quão grave realmente é isso, assim, e o quanto... Enfim, mas esse era o meu maior medo, assim. Uhum. E quem foram seus maiores aliados nesses momentos que você sentia mais medo? Como eu fiquei 7 meses lá, então, assim, e desses 7 meses, 2 meses eu estava com uma amiga minha, ela foi realmente a minha base, assim, bem mais nova que eu e, assim, super madura, e ela falava, Mari, vamos fazer, e... Enfim, é só fazer e tal, e eu, né? Mas ela foi um bom alicerce para mim. A minha família não tinha muita ideia do que estava acontecendo, então eles davam um apoio emocional e, assim, de conversas e tal, mas eles não tinham muita ideia do que nem eu tinha do que estava acontecendo. Mas hoje, assim, eu acho que realmente, assim, o universo e Deus, assim, porque realmente era para ser. Uhum. E tem alguma coisa que você se arrependa? Nenhuma. Ai, que bom! Nossa, né? Emocionante. Muito emocionante, Nada, que assim, legal. cada segundo que eu vivi, esses 7 meses foram muito difíceis, muito, Nossa, muito, era pra ser muito, 2, muito. virou 7, né? Pois é. E aí entrou toda a questão financeira, a questão cultural, a questão de doença que eu peguei, enfim. Então, assim, foram dias muito, muito difíceis. E eu lembro que essa minha amiga falava, Mari, a gente ainda vai sentir saudade... Nossa, tô toda arrepiada. A gente vai sentir saudade de tudo isso. Por mais perrengue, por mais sofrimento que a gente esteja passando, a gente vai sentir saudade. E eu sinto saudade daquela época. Olha que, né? Mas eu não me arrependo, foi muito difícil, mas eu não me arrependo de nada, assim. Foi um crescimento que acho que foram 7 meses em, sei lá, anos, assim, sabe? Sim. Ai, que lindo. E quais foram os seus maiores aprendizados? O que você diria, né, para você mesma no passado? Um dia de cada vez. Vai dar certo. Você não consegue enxergar o futuro, mas vai dar certo. E para Mariana de 2015, né, assim, olhando hoje, quase 9 anos depois da inauguração do RAI, é isso. Um dia de cada vez vai dar certo e daqui a anos você vai ter uma escola com 133 crianças podendo ter o privilégio, de poder dar educação para essas crianças que não têm acesso. Ai, muito bom. Mari, obrigada demais pelo seu tempo, por todas as respostas. Eu queria muito pedir para você contar um pouco mais da RAI África. O que é, quais são as frentes de trabalho que vocês têm, para também quem está ouvindo a gente saber um pouco mais do trabalho lindo que você empreendeu e que você faz no terceiro setor. Bom, resumidamente, assim, né? O RAI África é uma ONG registrada no Brasil e no Quênia. A gente trabalha a educação infantil, pedagogia Waldorf, então é uma pedagogia que a gente aplica na primeira infância. É uma pedagogia que preza pelo amor, pelo desenvolvimento do ser como um todo, pelo lado emocional. A gente trabalha com muita atividade manual, com aula de culinária e tal, para desenvolver essa criança e para, principalmente, pela cura de traumas, né? Porque são crianças em situação de vulnerabilidade extrema, então a gente trabalha muito o brincar e toda essa pedagogia com o objetivo de cura de traumas. E depois da primeira infância, né, que é mais ou menos 6, 7 anos, elas vão para uma escola primária que a gente financia. Então, aí são todas essas crianças. No infantil são atualmente 42, na primária 75. E a gente tem também um pilar muito importante, que é a nutrição, porque a gente está falando de um lugar que tem muita fome, e quando não tem a fome, eles comem arroz branco.
Então, isso para mim, quando eu descobri isso, quando eu vivenciei isso, foi muito chocante para mim, porque eu acho que a nutrição, assim como... Acho que a nutrição faz parte da educação, né? Então, a nossa alimentação é vegetariana, é extremamente saudável. Então, tanto que quando a gente vai conversar com as famílias, a lembrança, ou com as crianças, mas principalmente com as famílias, as crianças sempre chegam em casa falando: mãe, hoje eu comi melancia, ou hoje eu comi um ovo. Tipo, isso é completamente fora da realidade deles local, né? Então, assim, a gente preza para que a alimentação deles seja sempre de muita qualidade. Além disso, a gente tem a parte de desenvolvimento comunitário. Então, assim, absolutamente tudo que a gente compra dentro da ONG é comprado dentro da comunidade pelo impacto local. E a gente também tem ações odontológicas que a gente leva atendimento odontológico e médico em parceria com a Por um Sorriso, que é uma outra organização, todos os anos lá para a comunidade. E a gente também tem um trabalho com as mães, então a gente faz um trabalho educativo e um trabalho de ensiná-las artes para que a gente venda, para que elas tenham uma renda. É isso, resumidamente. E agora estamos num processo muito especial de construir uma escola. É um sonho aí que até a gente tinha parado de sonhar, mas enfim, as coisas aconteceram e a gente está arrecadando aí para conseguir construir a nossa nova escola. Ai, demais, Mari, parabéns. Tem alguma Obrigada. Coisa que você deseja falar que a gente não endereçou para os nossos ouvintes? Acho que não. Acho que só agradecer pela oportunidade de poder falar um pouquinho do RAI. Enfim, acho que é isso. Ai, muito bom. Agradeço você também, do outro lado, que escutou até o final. Que essa história te inspire e muito. Espero que tudo que falamos aqui tenha sido útil para você e para o seu negócio. Até o próximo episódio.